pedir, na verdade, para o Renato se apresentar e falar sobre o trabalho dele. Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer a Vínia e os organizadores do evento pela oportunidade de a gente estar apresentando o trabalho da Artemisia. Antes de falar da Artemisia em si, eu queria um pouquinho resgatar um pouquinho da história. Então, quem que está por trás dessa organização? Então, em primeiro lugar, a Artemisia foi fundada em 2004 por uma americana, então, chamada Kelly Mitchell, uma americana super empreendedora. Então, abriu diversas organizações na Europa, nos Estados Unidos, 2 organizações aqui no Brasil, uma delas a Artemisia, sempre com o intuito de apoiar empreendedores que tivessem aí tendo uma proposta de um duplo resultado, né, um duplo bottom line. Em 2007, ela sai da operação da Artemisia. Foi quando eu e Mauri entramos na organização. A Mauri é a diretora executiva, ela faz toda a parte de relacionamento institucional. Eu sou responsável pela aceleradora propriamente dito, né? Então, toda a parte de seleção e apoio aos negócios que a gente trabalha. Então, o Rob falou bastante de incubadoras, aceleradoras. Eu queria só contextualizar o que é uma aceleradora. Então, o termo, ou as aceleradoras de uma forma geral, elas nasceram nos Estados Unidos. Então, tem uma região muito conhecida nos Estados Unidos, que é o Vale do Silício, onde você tem uma região geográfica onde se concentram diversas empresas tecnológicas, empresas inovadoras, e também diversas venture capitals, ou diversas organizações que realizam investimento em participação nessas empresas, todas elas juntas, concentradas numa só região, né? Nesse ecossistema empreendedor que foi criado naquela região, sentiu-se a necessidade de organizações que trabalhassem no comecinho, ou seja, um pouco antes dos pontos onde os investidores estavam trabalhando, aí, fazendo os aportes financeiros, e organizações que trabalhassem, aí, pegassem o empreendedor praticamente nos seus primeiros passos e qualificassem esses pipelines para esses investidores. E aí nasceram diversas aceleradoras lá, esse modelo começou a ser exportado para o mundo inteiro. Foi o modelo que a gente pensou para a Artemisia. Bom, em 2004 a gente não fazia ideia do que a gente estava fazendo, mais ou menos. Isso foi se aprimorando ao longo do tempo. E o que a gente foi trabalhando aqui no Brasil foi que diversos investidores, isso aí não só investidores tradicionais, investidores venture capitals, no caso, mas também organizações, institutos e fundações que estavam interessados em desenvolver novos mecanismos de financiamento, que não só doações, por exemplo, pessoas físicas e assim por diante, todas elas interessadas em realizar investimentos em negócios que tivessem um alto impacto social, né, negócios inclusivos. E aí a Artemisia entrando nesse processo para fazer tanto a seleção quanto a qualificação dessas empresas para essas outras organizações. O que aconteceu foi que, ao longo do nosso trabalho, a gente foi percebendo que a gente tinha que ser mais do que uma aceleradora, não trabalhar basicamente só selecionando empreendedor e trabalhando com investidor, mas fazer diversos outros trabalhos aí que pudessem alavancar o campo num outro patamar. Então, hoje, a gente fala que a Artemisia é mais do que uma aceleradora, não é só uma aceleradora, a gente trabalha num papel de alavancar o ecossistema de negócios inclusivos para um próximo passo. Então, trabalhando com as empresas, a gente foi percebendo que o principal problema delas era capital humano. Então, eram boas pessoas talentosas, entrando nessas organizações, criando massa crítica para essa organização realmente crescer. E aí a gente foi desenvolvendo diversos outros programas para trabalhar especificamente com esse processo. E um trabalho inspiracional muito forte para trazer novas pessoas que pensam diferente, pessoas que pensam, que têm competências complementares, para ajudar a gente a pensar aí os novos passos desse cluster, desse ecossistema de novos negócios, de negócios inclusivos, né? Então, a Artemisia basicamente tem 6 trabalhos, a gente tem 6 atividades que a gente realiza no nosso dia a dia. A primeira delas é inspiração. Então, a gente trabalha inspirando muita gente para esse campo, para esse novo campo de negócios sociais, negócios inclusivos, principalmente universitários. Então, que a gente quer influenciar logo no comecinho, no direcionamento da carreira, onde o pessoal ainda está meio em dúvida do que vai fazer. Em segundo lugar, a gente faz um trabalho de atração e conexão de pessoas, de profissionais do mercado
para os negócios que a gente trabalha. Então, a gente foi percebendo também que muita gente buscava a gente, muitos profissionais muito bons, porque estavam insatisfeitos, infelizes na carreira que estavam desenvolvendo, que a gente percebeu que isso era uma oportunidade. Então, a gente atrai essas pessoas e conecta com os nossos empreendedores e desenvolve diversas ferramentas, não só de RH, mas algumas ferramentas de remuneração para a gente poder aí fazer com que uma pequena empresa possa suportar aí um profissional muito interessante para o seu negócio. Em terceiro lugar, a gente trabalha bastante com alimentação de novas ideias. Não? Então, para a gente poder realmente criar modelos de negócio que tenham um profundo compromisso com transformação social, a gente precisa de muita criatividade. Então, a gente desenvolve diversas metodologias de cocriação de negócios. A gente tem também uma área específica focada só para a seleção de empresas. Então, é uma equipe dentro da Artemisia focada em buscar os melhores empreendedores para a gente trabalhar. Esses empreendedores que a gente trabalha, que a gente seleciona, a gente faz um período de aceleração. Então, é de 6 a 9 meses, mais ou menos, de trabalho com a gente. Basicamente com mentoria intensiva. Ou seja, a gente pega especialistas do mercado, empreendedores já com uma certa experiência, para mentorar esses empreendedores que estão começando agora. Trabalhar bastante na parte de RH, capital humano. Então, formar a equipe desses empreendimentos e conexão com investidores. Né? Então, uma vez que a sua equipe está bem formada, a gente já trabalhou na parte do business modeling, né? Desenvolveu aí a modelagem desse negócio. Então, a gente faz com que esses empreendedores eles possam ter o próximo passo aí dentro dessa cadeia de valor. Né? Eles possam receber investimentos aí de investidores profissionais. E, por último, a gente trabalha com pesquisa e disseminação. Né? Então, dentro da Artemisia, tem um observatório onde a gente pesquisa muito do que está acontecendo no mundo dos negócios inclusivos, os negócios de alto impacto social. Traz alguns aprendizados para o Brasil e também pega os aprendizados do Brasil e dissemina aqui dentro e lá fora em outros programas que também são todos alavancados pela Kelly em outras organizações. Aqui no Brasil também a gente tem, em parceria com o IP, que é um Instituto de Pesquisas Ecológicas, e a USP, o SEATS, a gente lançou aí o primeiro MBA em Negócios Socioambientais. Temos alguns alunos aqui. É o primeiro MBA no tema, aqui trabalhando esse tema no Brasil. E também a gente trabalha bastante em casos e disseminação de conceitos interessantes. Então, vamos falar rapidamente dos principais programas Artemisia. Então, a gente tem a Choice, em primeiro lugar, que é mobilização de estudantes. Então, são milhares de estudantes que a gente mobiliza para o tema, né, para criar uma massa crítica de pessoas pensando e trabalhando o tema aqui no Brasil. Em segundo lugar, Usina de Ideias, que é esse programa que a gente faz o processo de atração e formação desses profissionais do mercado. Então, é em 100 horas de formação, 4 encontros, 2 meses de processo. As pessoas têm que criar uma empresa que tem alto impacto social. E quando eu falo criar uma empresa, é trazer dinheiro na mesa, é gerar receita em 2 meses. E aí, a partir desse processo, ele tem uma empatia com o empreendedor que está ali começando também, para quando ele for trabalhar com esse empreendedor, ele já ter aí um profissional diferenciado, ou ele mesmo, com essa experiência, acabar criando as suas próprias empresas. E, por último, tem a aceleradora, que é mais ou menos isso que eu já expliquei. Aí, trazendo um pouquinho de resultados, nos últimos 6 meses, a gente acabou de fechar uma turma. Os resultados dessa turma de 6 meses, basicamente, em investimento, a gente conseguiu articular 1,2 milhões de reais para 4 negócios. A gente tem uma projeção que até o final do ano, com todas as articulações que a gente está fazendo, a gente consiga fechar aí 4 milhões de reais em investimentos de risco para os negócios que a gente está trabalhando. Então, é basicamente isso que eu queria trazer. E a gente está num momento específico agora da Artemisia, que é pensar a nossa expansão. Então, a gente está articulando, está trazendo novos investidores para a Artemisia, investidores internacionais, para pensar a gente para uma expansão uma expansão nacional. Né? A gente sabe que o nosso trabalho é especificamente São Paulo, focado na cidade de São Paulo, focado na região sudeste, propriamente dita. A gente quer fazer uma expansão nacional. A gente está agora
nesse momento, nos próximos 2 meses, lançando nosso escritório no Nordeste, em Recife, e também fazendo um trabalho, talvez, para até o ano que vem, fazer uma expansão para o norte do país. Então, mais ou menos isso. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Agora, nosso próximo panelista que eu vou falar é o Marcos Regueira. Marcos, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria, e eu gosto sempre antes de falar, eu queria fazer aqui umas perguntas para vocês. Primeiro, quantas pessoas de universidade tem aqui, estudantes e professores? Quantos empreendedores tem aqui na sala? Quantas pessoas que trabalham com empreendedores, direto ou indiretamente, instituições e pessoas? Uau. Governo, além do Christian, obviamente. Governo, beleza. Investidores. Olha, tem 2 investidores. Eu gosto de fazer isso porque, e aliás, está bem equilibrado, quer dizer, a gente tem representantes de todos os pontos. O meu negócio é investir em empresas que têm potencial de crescimento acelerado. Eu morei praticamente a maior parte da minha vida adulta nos Estados Unidos e fui banqueiro de investimentos. E o que eu gosto de dizer na época é que banqueiro de investimento era uma profissão honrosa. É só brincadeira. Há uns 12 anos atrás, eu e minha mulher voltamos para o Brasil e iniciamos um processo de voltar a viver no Brasil. E eu montei uma empresa de venture capital, uma empresa que investe em empresas emergentes e que, no início, lá em 99, 2000, a gente investia basicamente em empresas que saíam das universidades. Eram empresas de tecnologia e empresas que estavam começando a vida dentro da universidade. Professores, alunos de mestrado, etc., dentro do modelo que a gente conhece de Estados Unidos e Europa. Ao longo dos anos, a gente evoluiu desse modelo, continuamos com esse modelo, continuamos investindo em empresas. A gente tem hoje cerca de 23 empresas dentro do portfólio, empresas pequenas e emergentes, e empresas que a gente gosta de chamar de empresas inovadoras. E temos um portfólio de empresas um pouco maiores, que são empresas que a gente chama das pequenas e médias empresas, que já passaram pelos 3 anos de viver, não viver, que são os 3 anos mais difíceis quando as empresas começam. E nós, então, investimos nessas empresas em crescimento. O nosso lado de impacto social, o nosso fundo chama-se FIRST, F-I-R-S-T, e é um acrônimo de Fundo de Investimento Riqueza Social para Todos. E nós investimos com fins lucrativos. Os nossos investidores, o fundo não existe ainda, está em processo de ser levantado. E bater na madeira, vai sair até outubro, novembro, e vai começar a rodar. Mas o foco é de investidores com fins lucrativos para negócios que têm uma mistura de liquidificação aí, de retorno financeiro, social e ambiental. Então, as empresas hão de ser fornecedoras ou criadoras de produtos e serviços que atendem às necessidades básicas de uma população que no Brasil nós definimos como entre 1 e 3 salários mínimos para uma família de 4. Então, essa é a nossa definição de base da pirâmide no Brasil. Não é um fundo de eliminação de pobreza, é um fundo de dar acesso à classe emergente que criou-se no Brasil nos últimos 10, 12 anos e que tem recursos disponíveis para investir, para comprar produtos e serviços, demanda necessidades básicas de educação, saúde, energia, moradia, água, esgoto
e serviços financeiros, que são as 7 áreas que nós vamos nos concentrar no fundo, e são empresas e são consumidores que, obviamente, querem ter acesso a isso e que, no Brasil, não existe escala de produto e serviço para esse consumidor. Nesse processo, nós temos uma maneira típica nossa de selecionar empreendedores. A gente desenvolveu um método que a gente chama dos 14-6, letra C, e a gente tem 14 itens que nós observamos em todas as empresas e todos os empreendedores ou empreendedoras que nós nos relacionamos. O primeiro item é, obviamente, caráter. E não é caráter do ponto de vista moral. Meu pai dizia que ele gostaria de viver um dia, e não viveu para isso, em que honestidade não é elogio. Honestidade é uma palavra como outra qualquer, que simplesmente esperada de todos. Então, eu não estou me referindo a caráter do ponto de vista de moral. Estou referindo ao caráter do ponto de vista empreendedor, do ponto de vista de postura, de dono versus sócio. E tem uma componente importante no nosso fundo, que nós temos hora de entrada e hora de saída. O fundo tem 10 anos, portanto, esse casamento vai durar 10 anos. Então, tem um casamento que tem uma data de entrada e uma data de saída, no máximo 10 anos. Então, nesse processo, nós analisamos essa relação com o empreendedor, as competências, o compromisso. Nós só investimos em empreendedores que são 100% comprometidos com o negócio dele ou dela, quer dizer, que não tem outro negócio para dedicar tempo e distração. A gente olha a competição, a gente olha a possibilidade do que a gente chama de consolidação, que é juntar empresas menores para formar uma empresa maior e ter maior impacto. A gente olha a questão do que a gente chama de comunidade, que é o compromisso com a base da pirâmide, e isso eu chamo de brilho no olho. Quando a primeira vez que a minha atual sócia, 1 ano e meio atrás, veio para mim com a ideia de investimento de impacto, eu literalmente perguntei para ela o que é investimento de impacto. Isso era 1 ano e meio atrás. E ela me explicou o que era, e eu comecei a rir, disse, o nome da minha empresa é FIR, F-I-R Capital. Aí eu falei para ela assim, você sabe o que é FR? Ela disse, não. FR é Fundo de Investimento Responsável. E isso a gente faz há 12 anos no Brasil. Ela disse, não, isso não faz há 12 anos no Brasil. O que eu estou falando para você é que você pode fazer responsavelmente sem agredir o ambiente, sem agredir socialmente com seus produtos e serviços. Você não investe em arma, você não investe em bebida alcoólica, isso, aquilo, outro, tabaco, etc. Mas o que eu estou propondo para você é fazer o bem ganhando dinheiro fazendo bem. Aí eu olhei para ela e disse assim, gostei do que eu vi. E foi quando a gente começou a pensar, então, num fundo de impacto social, que era um fundo que mistura esses 3 componentes, de financeiro, social e econômico, num retorno que os nossos investidores estão procurando. Então, só para completar rapidamente a lista, aí tem contratos, tem 2 palavras em inglês que são cash flow, né, que é o fluxo de caixa da empresa, para que o negócio seja sustentável. Aí tem outra palavra em inglês que é o cash out, que é como é que a gente vai sair desse investimento. A gente entra no investimento e na data que a gente entra, a gente já programa como é que vai sair isso daqui a 2, 3, 4 anos. A gente identifica se essa empresa vai ser vendida para alguma maior, se essa empresa vai para a bolsa, se a gente vai vender de volta ao empreendedor dentro e com a programação, etc. Então, nesses 6 todos que eu descrevi, quer dizer, esse é um processo de namoro, para usar novamente o conceito do casamento, de namoro de 6, 7, 8, 9 meses, e nesse processo a gente vai se conhecendo. Eu digo meio brincando e meio sério, que nos nossos investimentos, nesses 12, 13 anos que a gente fez no Brasil, nós nunca passamos, eu particularmente, nunca passei mais do que 15 minutos negociando o preço do que a gente ia entrar. Porque depois de passar 6, 7 meses convivendo com o empreendedor, com a empreendedora, ele ou ela nos conhece tão bem, nós conhecemos tão bem ele ou ela, que o resultado na negociação de quanto a gente entra com recursos e que participação a gente vai ter no negócio dele ou dela, fica muito fácil. E essa negociação leva muito pouco tempo, porque os valores e o que vai ser adicionado ao negócio
que são estruturas que nós valorizamos muito, porque a gente tem um moto na FIR Capital que diz que 1 mais 1 soma 11. E o que a gente quer é justamente juntar as nossas competências com a competência do empreendedor e da empresa e multiplicar isso em muito grande. Basicamente é isso, e passo a palavra de volta para você. Obrigadão. Obrigado, Marcos. E agora, nosso quarto panelista, Christian, por favor. Sí, muy buenas tardes con todos. Voy a tener que hablar en español porque no hablo ni portugués ni inglés. Muchas gracias primero a Vina por la invitación y la oportunidad de participar a este evento tan interesante. Yo he tenido la oportunidad en mi carrera, yo soy francés, pero vivo en América Latina desde hace 25 años. Viví en Bolivia, en Perú y ahora desde hace 20 años en el Ecuador. Trabajé durante muchos años en el sector de la cooperación, en emprendimientos sociales. Yo fui parte de un emprendimiento social a nivel de una cooperativa cafetalera y yo diría que durante mucho tiempo siempre hay la frustración desde el sector de la cooperación de cómo hacer para que las cosas se hagan en tamaño más grande, cómo lleguemos a un verdadero impacto. Y hace 3 años tuve la oportunidad de ser invitado a participar al gobierno del presidente Rafael Correa como asesor del ministro de Agricultura, justamente para tratar de ver cómo podíamos impulsar este movimiento de los negocios inclusivos. Entonces, este planteamiento yo diría que parte de una multitud de iniciativas de diferentes entidades, ABINA, SNV, el Servicio Holandés para la Cooperación, las Naciones Unidas, Ashoka, Fundes, muchas entidades desde, yo diría, unos 5 a 7 años están reflexionando e impulsando en el terreno estos famosos negocios inclusivos. Un elemento del cual nos dimos cuenta es que para pasar de estas anécdotas pequeñas a realmente un plan estructurado con mucho mayor impacto, hay la necesidad de ir definiendo políticas públicas que faciliten, que permiten que las cosas se aceleren, tipo acelerador, pero desde el sector público, para realmente lograr, como lo dicen los políticos, añadir 3 a 4 0 a las cifras a las cuales estamos acostumbrados en el mundo de la cooperación. Es decir, que yo en toda mi carrera trabajaba en proyectos de hasta 500.000 beneficiarios. Ahora en el gobierno nos piden de tener un impacto sobre millones de familias. Entonces ahí la única forma son justamente estas políticas públicas. En el Ecuador empezamos este programa de negocios inclusivos en el sector agropecuario, en el Ministerio de Agricultura en el año 2010, buscando justamente la creación de una política de negocios inclusivos. Lo que vemos es que la pobreza es un problema muy complejo, un problema que requiere de 3 elementos fundamentales. Primero, eficiencia y eficacia, es decir, lograr utilizar los recursos disponibles de la forma más adecuada posible para obtener el mejor resultado posible. Luego requiere tiempo, requiere permanencia. Vemos que la mayoría de los programas realmente empiezan a dar frutos después de 5, 10 años si realmente queremos ver cosas sostenibles, y requiere de escala. Y lo que vemos es que estos 3 elementos no es, por lo menos los 2 primeros, no es la principal característica del Estado. Sabemos que el Estado muchas veces no es el mejor administrador de recursos, los cambios políticos son muy frecuentes. Yo, por ejemplo, ahora en 3 años en el Ministerio de Agricultura hemos tenido 4 ministros de Agricultura, entonces, ¿cómo asegurar una permanencia? Y la escala es un deseo, pero pocas veces se logra alcanzar. Y en paralelo vemos que del lado del sector privado, las empresas justamente suman estos 3 aspectos: la eficiencia, la permanencia y la escala. La eficiencia porque por naturaleza los inversionistas, la lógica del capitalismo es lograr utilizar de la mejor forma posible el capital. La permanencia porque estas empresas son permanentes y sostenibles en el tiempo.
y la escala, porque si es un buen negocio no hay ninguna razón de hacerlo de tamaño pequeño. Un buen negocio tiene tendencia a crecer por naturaleza. Entonces, lo que vemos es que frente a esta realidad el Estado tiene que enfrentar tres grandes desafíos si quiere realmente impulsar estos negocios inclusivos como una solución al problema de la pobreza. Primero, cuando hablamos de empresas, tenemos que ser conscientes que hay empresas y empresas. Y el tema de la responsabilidad social empresarial es un tema que desde hace algunos años está muy de moda, se está queriendo generalizar, pero ahí el Estado tiene un papel que jugar definiendo reglas y normas precisas y haciendo respetar estas reglas. Yo creo que muchas veces nuestros países tienen una multitud de leyes que nunca se aplican, de reglamentos que no se respetan, y el rol del Estado es justamente que estas reglas y estas normas sean claras, precisas y respetadas. El segundo elemento en el cual puede intervenir el Estado es a través de incentivos, es decir, llevar al sector privado donde le interesa en función a sus objetivos como Estado de servir el bien público, y ahí ir creando incentivos económicos, incentivos fiscales, incentivos laborales que permite que las empresas hagan bien las cosas como permite servir justamente a los intereses públicos. Y también, ¿por qué no decirle en el tercer elemento, poner sanciones para las empresas que no hacen bien las cosas? Vemos en el caso del Ecuador, en la última constitución, se decidió penalizar el tema de la no afiliación de los trabajadores en el seguro social. Es decir, que ahora una empresa que no afilia a sus trabajadores, el dueño de la empresa puede terminar en la cárcel por no afiliar a sus empleados. Es decir, estas sanciones también tienen efectos a veces muy positivos y muy rápidos. El segundo elemento que tiene que hacer el Estado es empezar a impulsar las empresas a interesarse a la pobreza. Vemos que este tema de la pobreza está visto en general como un problema, pero también puede ser las empresas parte de la solución de la pobreza. Muchas veces especialmente los gobiernos de izquierda, han identificado las empresas como las responsables o corresponsables del mal desarrollo, de la pobreza, del desinterés de estos sectores. Pero vemos que las empresas también, y justamente por la responsabilidad que han tenido en el pasado, deben ser parte de la solución para solucionar la pobreza. Luego, vemos que la lucha contra la pobreza puede representar una oportunidad para las empresas. Un ejemplo, en el Ecuador estamos trabajando mucho en el tema maicero. Los niveles de productividad están alrededor de 2-3 toneladas por hectárea, cuando un maicero normal, mínimamente tecnificado, puede llegar a 6-7 toneladas. Todas las grandes empresas de la industria balanceados ya trabajan con los grandes y medianos productores. Por lo tanto, la única forma de poder aumentar su abastecimiento en maíz es trabajando con pequeños productores. Entonces, ahí hay una oportunidad. Es mucho más fácil ayudar a pequeños productores que producen 2-3 toneladas a pasar a 6 toneladas que de trabajar con grandes que están a 7-8 toneladas para pasar a 9 toneladas. Entonces, ahí hay una oportunidad para las empresas. Y el tercer argumento es que ignorar el problema de la pobreza puede ser un problema todavía más grave para estas empresas. Vemos a nivel de las empresas mineras, de las empresas petroleras, en el cual los conflictos sociales se van agudizando cuando no se toma en cuenta el tema de la pobreza. El tercer elemento es que para trabajar en negocios inclusivos, muchas veces las empresas que están deseosas de trabajar en eso no saben cómo hacerlo. Y hay una necesidad de apoyarlas metodológicamente para hacer mejor las cosas. Y ahí vemos 3 elementos importantes: el tema de la innovación, cómo introducir innovación en todos los escalones de la cadena para que las empresas puedan aprender a trabajar de forma más eficiente con este segmento de la base de la pirámide. Después, la innovación, cuando hablamos de innovación, no es solamente innovación tecnológica, es innovación también de procesos. Un negocio inclusivo no es una adaptación del modelo de negocio. Muchas veces es un negocio que está concebido desde el inicio de una forma distinta y implica que los empresarios estén
pensando en modelos de negocios totalmente diferentes que muchas veces tienen que ser construidos con la participación propia de los segmentos más bajos. Y finalmente, todos estos elementos de política que acabamos de plantear son complicados, demorosos y por lo tanto requieren de políticas específicas. Y eso es lo que estamos tratando de impulsar ahí en el caso del Ministerio de Agricultura con instrumentos. Entonces ahí el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Acuacultura y Pesca del Ecuador ha diseñado dos grandes programas. El PRONERI, el Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos, que es un programa que busca articular empresas medianas y grandes con pequeños productores, les apoya en la financiación del plan de negocio, después cofinancia los temas de asistencia técnica, fomenta la asociatividad y facilita el acceso al financiamiento para pequeños productores articulados a estas empresas anclas. Entonces, si hay preguntas podemos desarrollar después más en detalle este programa. Y el segundo es un fondo de integración de cadenas agroproductivas, es un fideicomiso en lo cual conectamos empresas con pequeños productores a través de un instrumento financiero. Es decir, que se desembolsa créditos a pequeños productores directamente en insumos. Por ejemplo, en el caso de productores maiceros, firman un contrato de compra-venta con la empresa Ancla, la empresa de balanceados, reciben un crédito en semillas, en fertilizantes, reciben la asistencia técnica gratuita por parte de la empresa y reciben una garantía de compra de esta empresa, es decir, que la empresa se compromete a comprar la totalidad de la cosecha al precio mínimo referencial establecido por el Ministerio de Agricultura. Y finalmente, la empresa es la agente de retención para el pago del crédito al fideicomiso. Entonces, esos son dos instrumentos muy concretos que hemos ido desarrollando y que permiten involucrar actualmente alrededor de unos 50.000 pequeños productores de diferentes sectores del sector agropecuario. Entonces, esos son un poco la experiencia que hemos ido desarrollando en estos 3 años en cuanto a negocios inclusivos en el Ministerio de Agricultura en el Ecuador. Muchas gracias.